boa noite aos auditores, boa noite aos clientes, potenciais clientes, todo mundo aí que se interessa pela norma PAD. Finalmente aí a nossa nova norma agora que vai entrar em vigor a partir de 2026, já 1º de janeiro, mas que já está publicada lá no site e gratuitamente, todos podem baixar. É com muito prazer que a gente vai apresentar hoje aqui o nosso grupo. Esse webinar, então, sobre a evolução, como a Cássia já colocou ali no início, sobre essa execução, né, desses 3 modelos, desses 3 moldes aqui de execução de exames, que são a radiologia convencional, né, os raios-x, mamografia e ultrassonografia. Pode passar, Roberto. Então, esse aqui é o nosso grupo. Passou, obrigada. Esse aqui é o nosso grupo, né, que eu tive a honra de participar como facilitadora, né, não vou dizer como líder, porque todos nós aqui temos bastante conhecimento, ali nos engajamos muito para ajudar a descrever, né, todos esses itens aí, critérios, enfim, a respeito desse grupo, dessas modalidades. Então, eu sou a Aline, a gente está todo mundo aqui presente hoje na live, com a Andressa, com a Lucimara, o Carlos Ferreira e o Roberto, aí, que é o nosso grande especialista e físico, e depois vai conduzir toda essa parte técnica e demonstrar todas essas modificações que a gente teve, esse enriquecimento da norma 6 aí. Eu e a Lucimara, a gente está em trânsito de viagem, estamos no hotel, ela está em BH, e eu, com esse sotaque de carioca aqui, que moro no Paraná, estou num hotel aqui em São Paulo, então a gente ficou com bastante medo da instabilidade da internet, e a gente vai dar um apoio aqui para o Roberto, enfim, nessa apresentação, vamos deixar ele conduzir. E o Carlos e a Andressa também. Então, o Roberto vai apresentando e a gente vai ajudando, ele vai fazendo as interrupções para ajudar a contribuir e tudo mais. Então, fiquem bem à vontade, todos os ouvintes aí que quiserem também mandar no chat perguntas, que logo que a gente receba ali, a Cássia vai passando para a gente as perguntas aí, a gente vai enriquecendo aqui e trocando figurinhas. Isso aqui não é uma aula, é uma troca de informação. Pode passar, Roberto. Bom, boa Então, noite a isso, todos. Roberto, fica à vontade aí. Perdão, Aline. Não, imagina. Bom, boa noite a todos. Tá? Assim como a Aline falou, a nossa atribuição hoje aqui é trazer para a discussão os novos itens que estão sendo abordados, né, que vão ser abordados a partir de 2026 na nova versão. E uma coisa que nós no grupo discutimos e que eu particularmente vejo muitas vezes alguns equívocos conceituais, né? Então, o primeiro slide, né, de conteúdo mesmo, né, fora da apresentação do grupo, nós pegamos na norma, né, no glossário da norma, alguns termos que muitas vezes podem se confundir, né, na hora da auditoria, né? Então, 2 termos que são bem comuns, os equívocos, que é calibração e testes, né? E aí, como testes, pessoal, eu vou falar tanto os testes de aceitação como constância, como testes, tá? Tem ali depois embaixo o conceito que está na norma, só copiei e colei, né? Mas é importante saber, né, que na hora da nossa avaliação, nós podemos ter um equipamento que está com os testes ok, mas não está calibrado, mas nós podemos ter também equipamentos que estão calibrados e não estão com os testes ok. Claro que uma coisa aí está dependendo da outra. E também, claro, o melhor cenário é os equipamentos que estão calibrados e estão testados. Então, o termo calibração, ele não se refere a testes de qualidade. Seja os testes de qualidade de aceitação, que é feito lá no momento que vai ser estartado o equipamento, ou seja, nos testes de constância, que são feitos periodicamente e é caracterizado dentro da norma para cada modalidade. Então, eu tenho calibração na tomografia, né? Eu tenho calibração na densitometria, mas, caso eu não faça, não é um indicador que o equipamento não vai funcionar
ou que o teste de aceitação ou teste de constância não esteja ok. Então, a primeira coisa que a gente gostaria de deixar claro, né, que calibração é uma etapa e testes, sejam de aceitação e constância, é outra etapa. Né? Eles podem, inclusive, andar juntos, né? Mas não necessariamente são as mesmas coisas. Então, isso que a gente gostaria de deixar claro nesse primeiro momento. Tá? Quanto à questão da evolução da norma, né, todos os grupos aí que apresentaram até então já foi bastante aprofundado. Nós não temos aqui também a intenção de esgotar o contexto que envolveu a evolução da norma, mas nós sabemos, né, que assim como está vindo, estamos discutindo a norma 6, vai vir a 6.1, a 6.2, vai vir a 7, assim, porque é um processo natural de melhoria contínua, né? Então, sem dúvida, quando nós analisamos lá a 5.1 e agora analisamos a versão 6, há um ganho, né? E um dos maiores ganhos que eu particularmente senti nessa norma é a fluidez como os conteúdos são abordados, né? Dentro de cada princípio, de cada item, há uma fluidez maior dos conteúdos, né? Que é justamente aquilo que nos dá a possibilidade, né? Nós somos uma equipe de auditores multiprofissionais, então é extremamente aceitável que cada um tenha uma percepção de como vê o mesmo cenário, né? Mas essa versão 6, por ela ser mais fluida, eu acho que ela começa a aparar algumas arestas que nós, como temos formações diferentes, pode resultar, às vezes, numa interpretação diferente na hora de fechar um relatório, na hora de dar uma não conformidade ou dar uma observação, enfim. Né? Então, a norma PAD, ela partiu, né, de uma motivação que é sabida, né, que é a melhoria das boas práticas, a possibilidade de melhorar as boas práticas, e também caminhando paralelo, né, às boas práticas de recomendações internacionais e até mesmo a legislação. E, sem dúvida, também, né, ela envolve a metodologia ISO, que aí a Cássia falou, né, de tempos em tempos, periodicamente, nós somos obrigados, entre aspas, a atualizar a norma. Né? E ela não é atualizada por uma simples obrigatoriedade da ISPA, mas sim pela necessidade que a gente observa dentro do nosso dia a dia. Né? E eu acho que o que mais fica explícito nessa nova versão, né? Cada um tem sua visão, mas quando nós focamos agora também na teleradiologia, né? Não é uma realidade atual, mas, desculpa, já é uma realidade, mas que ainda tinha nuances ali que não ficavam muito bem claro em alguns cenários. E aí, a partir de agora, a partir de 2026, né, com a instalação dela, né, a gente vai começar a aplicar, vai começar a ver monitoramento, né, como é que está sendo executado, e a partir daí, com certeza, vamos tirar indicadores que vão nos dizer que estamos acertados, né, nesse novo modelo, quando comparado ao modelo anterior da norma. Tá? Com relação às diferenças, né, e aí que eu falo da fluidez da norma, né, dessa nova versão, é que quando nós tínhamos lá no princípio 3, né, esses processos soltos, né, vou dizer assim, soltos, não era muito clara a interpretação, né, quando a gente olha no princípio 3 lá, itens de radiografia ou radiologia convencional, como queira, né, nós tínhamos um item. Né? Quando olhava o ultrassom, tínhamos 3 itens. Quando olhava a tomografia, um item. Mamografia, mais uns 6 ou 7. Então, quando o auditor ele acaba não sendo alguém que tenha especificidade com algumas modalidades, era fácil deixar passar algumas coisas. Né? Apesar de estar implícito lá que as boas práticas já deveriam ser adotadas, né? Não ficava claro, não tinha uma sequência, como tem aqui colocado, não tem uma sequência padronizada, né, em etapas. Né? Então, isso que eu chamo de fluidez em relação a esse item, né, ou a esse princípio 3 e agora o princípio 2, que a gente vai falar da jornada segura do paciente, eu vejo a norma muito mais fluida. Para quem é acostumado, né, quem teve a oportunidade de trabalhar em laboratório, que fez pesquisa e usa metodologias, por exemplo, americanas, né, quando a gente pega um manual
de equipamentos americanos, ele vem o passo a passo. Eu tive a oportunidade de trabalhar na Kodak durante muitos anos, então, quando recebi um documento lá de fora, que tu olhava o manual dele, né, inclusive tinha vídeo, era o passo a passo, desde o tipo de ferramenta que tu usa, né, até a intensidade do aperto. Então, era muito mais fácil, né, a AGE faz isso, a Química faz isso, é muito mais fácil tu ver essa fluidez nessa nova norma, né? E essas 7 etapas, eu tenho certeza, né? Não é nem um achismo, mas é uma certeza que nós, como auditores, vamos conseguir, sempre ao final das auditorias, né, ter um consenso, até talvez mais rápido e mais simples sobre a maioria dos critérios, tá? Aqui, só colocamos aqui as 7 etapas, né, que são previstas agora no princípio 2, na jornada segura do paciente, onde nós temos 2 itens de destaque, né? Temos o controle de qualidade, né, e a realização do exame como item score, né, aqueles itens que nos mostram, né, uma necessidade de um olhar mais atencioso, né, de um olhar com mais atenção, não que o fluxo todo não precise, mas sem dúvida eles fazem com que a gente precise dar uma olhada com mais atenção. Então, dentro dessas 7 jornadas, ou dessas 7 etapas, perdão, né, que se aplicam a todas as modalidades, né, o grupo vai explorar, então, um pouco, de novo, sem esgotar o conteúdo, nós vamos explorar ultrassonografia, mamografia e radiologia convencional, tá? Esses princípios, né, e os critérios ou os itens dentro de cada princípio desse são bastante alinhados com os processos que a gente observa de melhoria contínua, né? Desde o início do processo do agendamento do exame até a entrega do laudo final, né, a gente entende que isso está fluindo bem e que vai ajudar tanto na questão de melhoria de contínua, no desempenho, no dia a dia, né? E também garantir que todos os esforços que sejam aplicados ali, né, tenham como objetivo as boas práticas junto aos pacientes. Aqui, então, quando nós falamos em especial da jornada do paciente, né, o que tem na norma 5.1 e o que vai aparecer, né, o que apareceu na norma 6, é justamente a possibilidade da gente ter uma auditoria contínua e que a gente consiga rastrear durante todas as 7 etapas. Então, o que a gente discutiu bastante no grupo foi isso, né? A capacidade que essa norma, né, ou melhor, que esse princípio em especial, tem de maneira a garantir, ou se não garantir, nos mostrar a capacidade que o nosso cliente lá teve de fazer um processo que seja rastreado em qualquer uma dessas etapas aqui. É isso que nós vamos procurar apresentar para vocês. E como a Aline já falou, né, eu não estou vendo aqui a mãozinha, não consigo ver, eu tirei, faltou para a minha apresentação. Eu peço a gentileza de alguém abrir o microfone, se quiser falar, fique à vontade. Tá? Quando a gente analisa a versão 6 com a versão 5, como a gente já falou anteriormente, a gente observa alguns itens e critérios e, sem dúvida, o que nós abordamos hoje na versão 5.1 com relação à mamografia, radiologia ou radiografia convencional e ultrassonografia, ela está dentro da norma, mas ela não está tão clara, né, ou tão fluida. Eu peço desculpa por ser repetido nesse item, mas é que é a palavra que eu entendi mais se adequou a esse item especial, a esse princípio, né? E que nós temos hoje esses itens definidos com os critérios, né? Com as exigências, com as necessidades de visualização dentro de cada um. Então, nós temos aí do 2.81 até 2.87, todas as 7 jornadas do raio-x. Assim, de maneira semelhante, temos para a mamografia, perdão, e para a ultrassonografia. E isso faz com que, né, a especificidade de cada modalidade consiga ser observada dentro daqueles 7 passos ali, né? Começando aqui a mostrar, né, como é que foram definidas essas etapas, passo a passo, né? Então, a parte de controle de qualidade como item core, que é item 1 lá,
2.8, no caso do raio-x, 2.8.1. Depois, sucessivamente, nós temos a pré-realização do exame, temos a questão do preparo, a realização do exame, o pós-exame e a documentação, identificação e laudo. Essa estrutura nós vamos observar, e aí eu não vou me ater a repeti-las, né, mas a gente vai observar em todas as modalidades, e aí a gente começa a fazer, então, o que a gente deve observar de evidência quando nós falamos de cada item, de cada um desses princípios, né, que são pré-definidos por modalidade. Então, controle de qualidade, né, lembrando agora que a gente está falando de controle de qualidade aqui, né, e calibrações, são processos diferentes, né, mas que a gente acredita que já tenha explicitado lá nessa palestra, né. Nós temos que ver os registros de controle de qualidade, né, e importante nesses registros é verificar se o controle de qualidade é referente àquele aparelho, e também é importante entender, pessoal, que quando nós falamos de legislação, especialmente, né, que a gente adota muito ou discute muito a questão da RDC e suas instruções normativas, é importante entender que aquele rol de testes previstos nas instruções normativas não são necessariamente todos aplicados dentro daquela realidade, né? A gente vai ter algumas questões aí que eu vou colocar para vocês, porque dependendo da tecnologia que nós estamos usando, alguns testes não se aplicam. E sabido, perdão, também nós não vamos olhar se são todos os testes feitos. Nós queremos saber se há registro de controle de qualidade, né? E se eventualmente há as calibrações dos equipamentos, tá? E aí, dentro desse cenário, a gente consegue evidenciar se está sendo praticado ou não, né? Desde aqueles controles diários, né? Que aí sim seriam calibrações, até os controles semanais, que seriam, por exemplo, né, tomografia, ressonância, os diários de mamografia, né, a gente vendo esses registros, a gente tem ideia que está sendo realizado. Inclusive, só queria abrir um parênteses aqui, que todo mundo já deve ter lido, ou se não sabe que tem essa informação, há um parecer do Conselho do CBR, né, que já discutiu, inclusive, o controle de qualidade diário em mamografia, né? Ele entende que com a tecnologia digital hoje não é necessário, não seria necessário um controle diário, né? E sim um controle semanal. Mas só abrir esse parênteses para saber que são coisas que nós devemos ver num futuro não muito distante, se a legislação ela for atualizada como foi nos últimos 4 anos, 5 anos, né? Lembrando que quando a gente fala de legislação em radiologia, a primeira legislação saiu lá da Anvisa em 1998, ela só foi ser atualizada em 2019, e aí logo em seguida ela passou por uma nova atualização em 2022. Então, assim, a gente sabe que o período de 98 a 2019 foi um período muito longo, que deixou a desejar, porque a partir do início dos anos 2000, né, onde a tecnologia digital entrou com força no Brasil, a gente tinha um parque tecnológico bastante atrasado em relação a isso, né, mas depois, em 2002, quando começou a melhorar o cenário da radiologia digital, e ela se fortaleceu nos anos entre 2007 e 2012, né, o Brasil chegou a ser o segundo maior site de tecnologia digital quando se tratava de CR, né? Nós temos tecnologias diferentes, mas quando se fala de CR, por exemplo, na radiologia, o Brasil estava brigando com a Austrália na época, né? Era o país que mais estava desenvolvendo. E a nossa legislação continuava andando de maneira lenta, né? Até que veio em 2019 e depois, por sua vez, em 2022. Então, a gente observa que esses conteúdos eles vão ser reavaliados, talvez, né, o que há alguns grupos discutindo, talvez de maneira mais periódica, para a gente não ter um gap tão grande assim, tá? Depois nós temos aí a pré-realização e o preparo do procedimento, né, seja ele na mamografia, seja ele no raio-x, seja no ultrassom, né, no qual a gente observa, né, vai servir como requisito de evidência, né, se tem orientações claras ao paciente, eventualmente ao acompanhante,
né? Se é feita a identificação correta do paciente com no mínimo 2 indicadores, se há um checklist, né? Se há uma recomendação, uma orientação de como deve ser o preparo para aquele determinado procedimento. Fora isso, a próxima etapa, por exemplo, nós temos a questão da realização, né, do exame, e aí é uma coisa que é importante destacar, né, nós como físicos, e a gente sempre deixa claro isso, né, a necessidade de controle da exposição de pacientes, né, lembrando, né, que a gente nunca tenta reduzir a dose, sim aplicar a dose ou a melhor dose possível para que tenha o melhor resultado. Né? Então, o princípio ALARA não é só botar a menor dose, né? É botar a menor dose adequada para o procedimento, mas que me dê uma qualidade demais. Por que eu estou falando isso? Porque hoje, como a gente fala em tecnologia digital, eu posso botar uma técnica muito baixa, no qual a dose vai ser ínfima, porém eu vou ter uma imagem muito granulada, com muito ruído, e não vai agregar valor ao resultado final. Tá? Então é importante saber esses detalhes, né? A questão da disponibilidade de equipamentos de proteção individual, né? E os protocolos adotados. Isso é um ponto importante a ser avaliado, né? Quando a gente fala de evidência técnica. Pós-exame, né? A gente pode ver as observações do paciente quando necessário, se houve, né? Alguma necessidade do paciente ficar sob observação, né, como é feito o descarte de produtos e se tem fichas de intercorrências relacionadas àquele procedimento. E quando a gente fala de documentação e laudo, né, ver a rastreabilidade via PAC, ver se o laudo ele está estruturado e se há registro de intercorrência. Tá? Em ultrassom, então, nós temos todas essas 7 etapas, né, que começa ali com controle de qualidade, pré-realização e preparo do exame, a realização do exame, pós-exame, documentação e laudo. Tá? Então, quando a gente observa a norma, a versão 5.1, né, não existia um item score, né, nós tínhamos 3 itens lá, mas eles não eram score. Né? Na versão 6, de novo, né, o reforço da necessidade de controle de qualidade nos equipamentos. Né? O controle de qualidade era debatido lá nos itens 3, 2, 43 e 44, e aqui nós temos ele na porta de entrada da nossa jornada de segura do paciente. Tá? Então, ali itens 251, 261 e 281, né? Ultrassom, mamografia e raio-x, eles se encontram no mesmo item. Então, isso eu falo pela minha experiência, começa a ser mais fácil, inclusive, de gravar a sequência, né? Às vezes, você fica procurando lá, quando não tem tanta intimidade com o papel, você fica procurando para lá e para cá. Hoje não, quando a gente vai falar de jornada segura, a gente já vai saber onde está e já vai saber que todos os itens, né? 251, 261, 271 e sucessivamente, eles estão relacionados à questão da verificação dos testes de controle de qualidade e calibração de equipamentos quando aplicado. Tá? Quanto à gestão de risco, né, que a gente fala aí, por exemplo, no item 252, né, a gente fala da dupla identificação do paciente, né, execução do exame, higienização do transdutor. Isso é um ponto importante, porque além de nós observarmos isso, em especial falar do meu cenário um pouquinho e bem rápido, né? A vigilância sanitária cobra muito aqui no Rio de Janeiro, né, em especial no município do Rio de Janeiro, a parte de higienização dos transdutores. Né? Então, além da norma PAD, tem, assim como a CENEM cobra muito na medicina nuclear, em especial, né? Aqui no Rio de Janeiro, especialmente no ultrassom, a vigilância sanitária é bastante atuante. Tá? Termos de consentimento livre e esclarecido, né, para procedimentos invasivos, está lá definido no item 2.2. A questão, né, de segurança do paciente está lá no item 254, né, privacidade e segurança, que é um outro item core na realização do exame, garantir, né, o uso de protocolos que sejam, como eu vou falar para vocês, não só técnicos, mas que sejam factíveis, né, porque eu tenho situações em que o equipamento, muitas vezes, não me permite
que eu consiga fazer os mesmos protocolos em função, muitas vezes, até mesmo de versão de equipamento. Privacidade e segurança, monitorar a qualidade da imagem e proteção física e testemunhal do paciente. Quanto à segurança radiológica, né, ela está implícita no item, digamos assim, no item 1 de todas as modalidades, onde entra a questão de controle de qualidade. E só deixando bem claro, pessoal, levantamento radiométrico, ele é um dos itens que incorpora os testes de controle de qualidade, tá? Aqui, a experiência que eu tenho aqui, que o pessoal trata muitas vezes tudo diferente. Faz controle de qualidade, faz levantamento radiométrico? Não, tudo está dentro do mesmo rol de testes para todas as modalidades que envolvem radiação ionizante, né? Não são itens separados. Então, quando a gente fala de segurança radiológica, desde a identificação das salas até o levantamento radiométrico, até o teste de compressão da mama, né? É um item, é um rol de teste que está previsto lá na legislação. Tá? Quanto à mamografia, também temos aí os mesmos itens, né? Desde o controle de qualidade até a liberação do laudo. E aqui um ponto importante, né, que a gente, eu particularmente gosto de falar, né, o teste de compressão mamária, né, ele é um teste previsto na legislação. Mas quem já leu o parecer do CBR sobre compressão na mama, né, compressão mamária, sabe que aqueles valores que estão previstos na legislação de 15 a 20 kg força, não é os valores que são aplicados na mama, né? Não, isso é só um valor de referência, porque hoje, lá no próprio parecer do CBR, está lá, né, a pré-compressão na faixa de 6, 7 newtons, e quando a gente fala de mama mesmo, pessoal, essa força fica em média entre 9, 11, 9 e 12 quilos, né? O 15 a 20 quilogramas força é somente para fins de teste. Claro que é sabido que quanto maior a compressão da mama, maior a dissociação dos tecidos, né? Redução da espessura da mama e redução da dose, né? E também a chance da paciente mexer a mama. Então, isso melhora a qualidade da imagem, mas em nenhum momento é esperado a mama suportar aí, digamos, a tolerância máxima de 20 kg, tá? Mas é um item previsto na legislação. A análise das imagens antes da liberação da paciente, né, isso também está previsto. Eu falo pela experiência profissional que acho muito difícil, as experiências que eu tenho aqui, que o médico fica fazendo ultrassom, quem libera as imagens da mama geralmente são as técnicas, né? Então, assim, é importante, a gente vai saber que isso está previsto, mas eu vejo também que é difícil a gente conseguir ter a certeza que essa liberação das imagens ela deveria ser dada, né, por um médico, mas aqui no cenário do Rio de Janeiro, quem faz normalmente isso é o técnico, tá? Elaboração de laudo, né, conferência das informações, análise técnica, clareza diagnóstica, se está usando, né, o modelo estruturado previsto lá pelo BIRAD, isso tudo são evidências que a gente pode procurar no laudo do equipamento. Quando nós falamos de radiologia convencional, né, não mais raio-x, mas de radiologia convencional, vamos entrar novamente lá em controle de qualidade, pré-realização de exame, realização de exame como item core, pós-exame, documentação e laudo, tá? Critérios core, né, de novo, controle de qualidade, calibração. O que a gente pode ver quando fala de radiografia, né, pessoal, convencional, em termos de calibração? Né, o que se calibra no raio-x? Muitas vezes se calibra, né, quando a gente faz tecnologia CR, por exemplo, os cassetes precisam ser calibrados, né, porque ele é feita a calibração em função do rendimento do equipamento de raio-x. Tá? Então, quando eles fazem isso, né, se tem a calibração, mas, de novo, aí volto lá naquele slide inicial, né? Essa calibração depende, nesse cenário, dos testes de qualidade, seja eles de aceitação ou de constância, ou testes periódicos. Tá? Outro ponto
que é importante, né, que ali a gente fala sobre registro de dose, né, via dose reporte, né, tá entre parênteses aí, é recomendado, né, quando nós olhamos o cenário do parque tecnológico que nós temos, grande parte dele, né, é um sistema digital ou digitalizado, né, o digital digitalizado muitas vezes mantém o mesmo equipamento de raio-x, né, só que isso dificulta a rastreabilidade da dose, tá? Então, podemos, isso, eu acho que a palavra que está muito bem colocada é recomendado, né? Porque os equipamentos de raio-x especial, grande parte deles são equipamentos mais antigos, né? E esses equipamentos eles não têm a estrutura para fazer o registro da dose. Eu até tenho alguns fabricantes que tu coloca na saída do tubo medidores de dose, mas ninguém anota. Tem 2 ou 3 clientes que têm esse equipamento, mas o técnico não adota e ele não está vinculado a, ao, ao risco, ao pacto para que eu consiga retirar esse valor, pacto não, mas do risco em si, eu não consigo retirar esse valor da dose, diferente do que eu consigo na tomografia, né, para raio-x convencional, consigo para mamografia também, muitas vezes, né, ainda mais quando a gente fala de sistemas BR, mas para raio-x é mais sensível de se conseguir. Então, é importante, eu acho, aí, deixar clara a questão da recomendação, mas não da obrigatoriedade. Tá? Com relação aos itens que foram incorporados, né, de controle de qualidade e segurança radiológica, então, a qualidade dos EPIs, né, os EPIs são testados de maneira periódica, lembrando que testes de EPIs de raio-x, mama, densitometria, se for o caso, né, ele é anual, e de equipamentos de fluoroscopia, ele é a cada 6 meses. Então, essa é a estrutura. Então, com relação ao impacto, né, para nós que estamos lá frente a frente com os clientes, né, o que a gente espera? Foi o que a gente falou lá no início, né? Eu vejo hoje uma auditoria facilitada pela fluidez com que essa norma se apresenta quando relacionada à versão anterior, e aí não é uma crítica à versão anterior, mas sim um parabéns a todas as equipes que trabalharam, né, tiveram essa visão de fazer um documento muito mais fluido, né? E ela vai permitir que nós possamos ver as evidências de maneira mais clara, né? Quando a gente analisa item, por exemplo, na jornada segura do paciente, né? Vai reforçar a questão dos itens core, né? Como linha de corte, né? Mínima para acreditação, e vai permitir, né, que a gente tenha um processo mais contínuo, né, desde o momento que o paciente entra, né, até o momento que o paciente sai, e ele sendo o centro das atenções. Quanto ao serviço que aplica a nova versão, né, uma melhoria significativa na padronização operacional, né, onde cada modalidade vai aparecer ali com o seu roteiro, e aí eu tenho a possibilidade, né, de fazer o passo a passo, não preciso estar indo e voltando, para nós também, como avaliadores, né. Com essa rastreabilidade, a gente acredita que a gestão de risco, né, o mapeamento vai ser mais fácil dentro desse processo, fortalece os serviços de garantia da qualidade, né, onde nós teremos indicadores, poderão ser criados novos indicadores, né, para melhorar ou para avaliar o desempenho assistencial. Quanto à questão de sustentabilidade, também é um ganho que essa versão traz, né, em especial quando a gente pensa em custos de planejamento e investimento, e sabe que muitas vezes o papel de alguns profissionais, aí eu faço uma análise ao profissional, nesse caso físico, né, e sabe que é um valor agregado ao serviço do ponto de vista de qualidade, mas que tem seu ônus, né, que é o peso do custo, né? Então isso tem que ser levado, né? Aqui no Rio de Janeiro tem um cenário que tem clientes que fazem, e aí não é um cliente FAD, mas tem clientes que fazem porque a vigilância cobra, né? E não consegue ver que muitas vezes o tempo parado de equipamento sai mais caro, né,
do que pagar determinado profissional para que faça de maneira preventiva uma análise e que evite o equipamento parar de última hora. Tá? Quanto à questão de melhoria contínua, também os dados passam a ser comparáveis entre as modalidades, né? Isso ajuda nas decisões clínicas e de gestão da instituição. E quanto aos benefícios, né? Isso é bem batido por todos os líderes, os auditores líderes, né? Para nós que somos auditores, auditores assistentes, né? A gente fica observando, né? Sempre os processos do PAD para as clínicas que estão de maneira recorrente, né, melhorando a sua estrutura interna, demonstra uma maturidade, né, com relação às boas práticas, né, e essas boas práticas refletem, né, no mercado com um diferencial que é não somente a qualidade em si do processo, mas também de ter o selo PAD lá estampado. Tá? Quanto a dicas de auditoria, né, o grupo entende que essa versão, né, vai permitir mapear os itens mais minuciosamente, vai poder identificar evidências que envolva controle de qualidade, né, e lembrando que o treinamento é uma das etapas que envolve também o cenário que pode gerar evidências, né, de avaliação, né, não dentro do hall de teste, mas também serve como um dos parâmetros que dentro da RDC lá está definido como um dos itens, né, que envolve a obrigatoriedade das clínicas, permite verificar a rastreabilidade, né, do exame, da dose, eu até ia colocar entre aspas aí, né, porque nem sempre a gente consegue, como eu acabei de falar em algumas modalidades, né, a verificação de protocolos clínicos dos aspectos de biossegurança, né, a questão de conformidade dos laudos também vai permitir que sejam avaliadas, além de atestar a jornada do paciente completa, ou seja, aqueles 7 passos ali que nós colocamos vai permitir que a gente veja que o paciente entra de uma maneira e sai, claro, da mesma maneira, mas com uma qualidade de um exame diagnóstico melhor. A gente entende também, né? Aí eu até ia pedir para a Aline falar, mas eu errei, o próximo slide, a Aline, a Lúcia, né? A norma 6 ela vai transformar, né, o nosso olhar técnico, né, em uma jornada que vai ser documentada, né, garantindo rastreabilidade e cuidados ao paciente. E a gente entende também que a acreditação ela está muito mais próxima agora, né, ou mais inserida dentro da prática clínica e do contexto do paciente. As 3 modalidades, né, que a gente falou, radiografia convencional, mamografia e ultrassom, né, deixam de ser aqueles processos isolados, como a gente falou, né, mas fazem parte, e até é legal, no meu ponto de vista, porque começa ali avaliando desde o desempenho do equipamento até o desempenho do laudo, lá, que é o resultado final. E aí permite com que nós, como auditores, tenhamos a chance, né, de ver o fluxo inteiro, independente do nosso perfil profissional, a gente vai ser capaz de entender que aquelas etapas elas podem ser vistas dentro desse novo perfil do documento. Aline ou Lucy, essa frase é de você. Vamos lá, boa noite, pessoal. Sou Lucimara, é um prazer estar aqui com vocês, falando um pouco dessa evolução, né? Dessa transformação que nós estamos passando agora, né? Então, nos reunimos aqui para poder fazer essas explicações, né? E eu queria reforçar, né, que essa parte onde a gente pensa, né, discutimos bastante dentro do nosso grupo, que essa nova norma, ela veio com um diferencial extraordinário. Eu, particularmente, achei um sucesso, né? Então, trouxemos esse último slide como o ouro da versão 6, que ele vem trazendo uma grande verdade.
E essa jornada do paciente, ele vem passando com uma visão de forma integral. Então, cada modalidade ele tem uma visão desde o início até o final, até a entrega do laudo. Então, desde o agendamento até a entrega do laudo. Então, cada modalidade teve pensado, né, foi pensada essa estrutura para poder conseguir desenhar, e a gente conseguiu fazer aí de uma forma tão bacana, que ficou com critérios, né, teve uma sequência lógica, e foi para todas, né? Então, com exceção da medicina nuclear, que tem critérios a mais, mas as outras têm o mesmo formato, e isso, sim, foi extraordinário. Então, dentro dessa norma tem a explicação do critério, que é bem importante que cada um leia com calma, com atenção, porque lá vai estar explicando o que se espera de ver de cada critério, né? Então, dentro desses processos, foi desenhado, foi pensado em promoção de segurança, foi pensado no papel da ponta. Nós não chegamos e olhamos só a legislação, a gente também discutiu muito o que a gente consegue fazer, o que a instituição, né, a sua organização vai conseguir atingir. Então, foi tudo muito bem pensado. O que é risco? Falamos muito sobre risco. Então, foi muito bom participar, né? Até gostaria de fazer outra nova norma, né? Muito bom, aumenta muito o conhecimento, aumenta muito o leque, né? Dos nossos pensamentos e do que vai ser feito, do que pode ser reforçado, quais são as barreiras que podem ser implementadas, né? Quais são os tipos de segurança que a gente consegue executar de forma efetiva, eficaz, que não venha trazer um aumento no custo da empresa. Então, tudo isso a gente conversou. Então, aproveitem essas aulas, né? Aproveitem, convide mais pessoas para participar. Eu estou divulgando a milhares, né? Então, essa nova norma, ela vem trazer orientações assim que são fundamentais para o cumprimento do processo na íntegra, tá? Então, eu queria falar aí para todos, né? Para todos nós, né? Que eu me incluo dentro disso, né? Estamos aí diante de uma grande oportunidade de elevar o nosso padrão no cuidado, fortalecer a credibilidade da nossa empresa, né? Da nossa instituição, e garantir aí diagnóstico cada vez mais seguros, tá? Então, é isso que eu queria deixar aí para vocês. Parabéns, o Roberto foi extraordinário, brilhante, brilhante como sempre. Obrigada. Pessoal, alguém do grupo mais quer dar a sua colaboração? Tinha que ser o Roberto apresentar, né? Não tinha escapatória. Ele sabe muito dessa parte técnica e tudo, e administrativa também. Muito bom, Roberto. O André perguntou no chat ali, deixa eu ler aqui para você, Roberto. Sabemos que a manipulação de material com látex deixa partículas em suspensão. É recomendado que o paciente alérgico ao látex seja o primeiro da agenda? Talvez o último, né? Talvez o último, se for sabido essa alergia anteriormente, se ele souber também da alergia, né? Quando o pessoal faz a questionamento e tudo, se for feito durante o processo de agendamento e tudo. O que você acha, Lucimara? Você como enfermagem É, Na questão da alergia ao látex, né, vale lembrar que precisa ter um protocolo descrito, né, passado aí por uma equipe de especialistas, né, pensando que o látex, para quem tem aquele tipo de alergia que é muito é, refinada, tem níveis, né, tem 3 níveis de alergia, e quem tem aquela do grau máximo, a pessoa não pode nem passar perto do látex, que ela já começa ter um desfecho muito ruim, né? Então, para essa questão da alergia ao látex, assim, é até polêmico. Por quê?
Porque quando a gente fala de alergia ao látex, é quando ele está em contato, em pele, no organismo. Ele vale muito para cirurgias, né? Então, quando é dentro do serviço de saúde, quando você vai fazer uma cirurgia, é correto ser o primeiro da agenda, né? Porque aí tem que ter aquela suspensão da partícula no centro cirúrgico, e aí vai abrir. Por exemplo, quando essa pessoa que vai fazer esse exame, ele não pode entrar na recuperação anestésica? Na recuperação anestésica lá, tem vários equipamentos que contêm látex. Dentro da recepção, então vale pensar, tá? Estou só jogando para a gente discutir aqui. Dentro da recepção, existe algum material que também tem látex, né? Ali dentro daqueles estofados, né? Naquela parte onde faz a entrevista do paciente. Então, a gente precisa pensar em todo esse processo. O que que é seguro para a empresa? Idealmente, para que fique muito bem estabelecido, precisa ter um protocolo descrito, muito bem desenhado, falado com um especialista, de preferência até com algum alergologista, né? Que dentro da nossa área é muito difícil, né? Mas também pode conversar, para que essas unidades que estão dentro da área hospitalar, chamar a equipe do SCIH para poder discutir e conversar sobre isso daí, tá bom? Meninas, posso dar uma contribuição? Claro. Por favor. O que costuma ser muito de rotina é exatamente o que a Lucimara falou, é o paciente ser o primeiro da agenda, tá? E isso precisa estar muito bem instituído também com um serviço que é essencial, que é o pessoal da higienização. Então, o ideal, né, que um dia antes, nessa sala que vai acontecer o exame, o pessoal da higienização terminal nessa sala, para que exatamente retire todas essas partículas do látex, né? E importante que a equipe que vai assumir essa sala também, ela se atente já a todos os cuidados com o látex no momento que vai ser preparado a sala, para que todas aquelas partículas que foram retiradas pelo pessoal da higienização na limpeza terminal, né, não estejam novamente dentro da sala ao anteceder do procedimento. Então, o ideal mesmo que esses agendamentos sejam o paciente primeiro da manhã, tendo em vista que na noite anterior seja feita essa higienização terminal nessa sala. Essa costuma ser uma rotina bem válida. Lembrando, né, que se a gente for fazer com ultrassonografia, tem todo o cuidado com o preservativo, às vezes até aquela borrachinha que eles colocam para prender o preservativo, tudo isso a gente precisa ter um cuidado, às vezes o material da máscara de ventilação, quando a gente já vai trabalhar com procedimento com anestesia, que eles vão utilizar para ventilar o paciente, garrote, enfim, uma série de cuidados que a gente precisa ter para esses pacientes que são extremamente alérgicos ao látex. Só uma contribuição aí. Obrigado, meninas. Muito boa apresentação. E Roberto Lembrando, também. né? Lembrando, né, que o PNI, ele tem uma parte que ela ela não é um material livre de látex. E geralmente a maioria das empresas tem aquele cabo de PNI, que é o mais barato, do Dixton, É, pelo menos, né? Então, assim, precisa ter bastante cuidado. Na hora que for encostar no paciente, tem que ter uma cobertura, tem que ter uma proteção. E é um tudo a cabo que gente não precisa ter é atenção, detalhes, né? São os detalhes que a gente precisa estar atento. tanto na pressão não invasiva, se for precisar de uma cânula de Guedel, tem que saber do material dessa cânula de Guedel, enfim. Na verdade, todo o material que a gente vai estar incluindo na sala que serve para assistência do paciente, a gente precisa ter um cuidado a mais para esse tipo de paciente. Muito bom. Bem, passar para a Cássia aí. Eu tô vendo aqui, o pessoal deu parabéns, excelente apresentação. Acho que a Angelina falou, acho que se for para decidir, deveria ser o primeiro, pois nesse momento não houve nenhuma manipulação de látex. Parabéns, equipe, como sempre, agregando muito. Excelente essas discussões. Muito bem, gente. Alguém tem mais alguma contribuição? Acho que finalizamos então, né? Nossa apresentação. Parabéns, Roberto. Gente, Roberto é físico médico, é líder também dos auditores do PAD, assim como a Aline também, Lucimara auditora. Queria parabenizar pelo trabalho mais uma vez, a Aline, Roberto, Carlos, querido também, que atuou bastante aí com esse grupo.
É, quem mais que estava ali? Lucimara, Aline, Roberto, Carlos, tinha mais alguém ali, gente? Pelo amor de Deus, não deixa eu esquecer de ninguém, não. Parabéns pelo excelente trabalho, parabéns pelo desempenho de vocês, como sempre, ajudando, contribuindo muito, né? E é muito bom porque a gente fala assim, além deles serem auditores, são consultores ou trabalham em clínicas, né? Então, isso dá uma pluralidade muito grande, né, para a revisão da norma. Então, foi um trabalho muito bem feito, com uma visão muito ampla e com muita know-how, né? Trouxeram muito conhecimento. Quero agradecer, a apresentação foi ótima, muito obrigada mais uma vez pela dedicação de vocês. Eu sei que hoje foi um dia para a maioria aí de auditoria, todo mundo cansado, mas mais uma vez obrigada pela colaboração de vocês. Eu falo que o PAD tem muita sorte em ter auditores como ele tem, né? São pessoas extremamente comprometidas, que vão além do que a gente quer, que fazem com coração. E isso para a gente é um orgulho, uma satisfação assim de levar o programa porque o programa é formado por vocês, né? Então, mais uma vez, obrigada por tudo, toda a dedicação de vocês, tudo que vocês fizeram. O sucesso dessa norma, realmente, nós devemos muito a vocês, tá bom? Gente, boa noite, obrigada pela presença de vocês. Semana que vem estamos aqui novamente com mais um webinar, né, dessa série de webinars aí da revisão 6 do PAD. Bom descanso para todo mundo, até semana que vem, tá bom? Próxima semana o webinar estará lá no YouTube, no YouTube do colégio e já está as outras anteriores já estão no site do PAD, disponível o link direto para o YouTube, tá bom? Aproveitem para checar lá. Um abraço, boa noite para todo mundo, gente. Tchau, Nossa, pessoal. Boa gente. noite. Tchau. Obrigada. Boa Tchau, noite. tchau. Boa noite.